Vamos lá, olá, eu sou o Blitai e hoje eu venho para encerrar aí as nossas semanas de fichas, tá? Se vocês derem uma olhada aí no canal, nas últimas 2 semanas a gente fez fichas de diversos sistemas e todos eles eu super recomendo, né, para você jogar aí nesse ano de 2025, tá bom? Hoje, para fechar, não podia ser diferente, né? Vamos falar aí de The Witcher RPG, um RPG que eu ainda não tive a oportunidade efetivamente de jogar no canal, né, fazer uma campanha live e tal, mas que é um sistema muito bacana e eu quero mostrar aqui. Vídeo de ficha é longo, então já se preparem aí, deixa o like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário se você quer ver mais conteúdo de The Witcher por aqui, porque aí se bastante gente pedir, eu consigo trazer aí pra vocês, né, arrumo uma brechinha pra trazer, e se puder, clica no botão Seja Membro, por apenas R$ 3 por mês você vira membro do canal, ajuda muito a gente aqui, então muito obrigado a todos os membros, valeu demais, tamo junto, e é isso. Vamos nessa, fazer a fichinha. Cara, The Witcher RPG, ele é muito específico, tá? Vocês vão perceber que ele tem a possibilidade ali de você acertar lugares específicos e tal. Então a ficha em si, ela é um pouco complexa, mas também não é nada demais, vocês vão ver. E uma coisa que eu gosto muito do The Witcher, que eu vou mostrar pra vocês, é que ele permite com que ele ajuda, né? A criação da ficha, ela ajuda muito, caso você queira, a construção da história do seu personagem. Uma coisa que muita gente tem dificuldade, né? Principalmente jogadores novos. Então isso é bem legal, esse apoio que eles dão. A gente tem a ficha do The Witcher aqui, vocês estão vendo que é bastante dado, né? Bastante coisa. É uma ficha bem complexa, mas é bastante coisa que é de história do personagem. Então, isso aí tem que ser levado em consideração. Ele deixa bastante espaço mesmo para equipamento. Então, a ficha em si, ela engana um pouco, tá? Quando você olha ali à primeira vista, pode ficar tranquilo. Vamos lá fazer partes por partes, né? Ele tem aqui o capítulo ensinando a criar o seu próprio personagem. Aqui ele dá um resumo pra gente do que pode acontecer e vamos fazer junto aí que eu vou mostrar pra vocês. A primeira coisa que você vai escolher é a sua raça e ela é bem legal, né? Essa tabela aqui de baixo ela fala bastante sobre isso, porque a sua raça ela vai determinar a sua raça e sua classe, né? Vai determinar ali como que você é visto pelos outros, dependendo do território em que você tá. Então, por exemplo, os elfos no norte, eles são odiados, mas no resto do mundo eles são, né, tolerados, são iguais às outras pessoas, não tem diferença. E assim por diante. A mesma coisa de mago, né? O mago em Skellig, ele é tolerado, no resto do mundo ele é igual. Não tem nenhum lugar que as raças ali são queridas, né? Então é bom ficar de olho nisso quando você for escolher, porque dependendo onde a sua campanha vai se passar, talvez seja importante você prestar atenção nisso. Maravilha. Depois disso ele vem e fala pra gente aí sobre as raças que existem. Então a gente tem os bruxos, né? A gente vai ter aí elfos, anões e humanos. Eu vou fazer aqui um bruxão, né? Eu acho que não pode ser diferente. A gente tem que fazer um bruxão, não tem como fazer uma ficha de The Witcher sem ser o bruxão, né? Tem que ser o bruxão. Então aqui ele dá pra gente um resumo, né, do que é o bruxo. Vou partir do pressuposto que vocês já sabem, porque esse é o vídeo vai ser focado em ficha, e ele já traz pra gente aqui algumas coisas importantes, que são as vantagens, tá? Então isso daqui é muito legal mesmo, e também ele traz a questão aqui da sem emoção. Ele fala assim, porque você não tem emoção de fato, isso que significa que você não pode ter a estatística de empatia maior do que 6. Então vamos guardar essa informação pra gente utilizar depois, mas aqui ele já traz uma série de vantagens que é importante você vir e trazer essas vantagens para sua ficha, anotando elas aí no lugar indicado, né? No lugar que você achar mais interessante, porque elas vão de fato importar em algum momento no seu roleplay, tá? Então vamos de bruxão aqui, vamos seguir desse jeito. O nome aqui do nosso personagem, né? Vai ser claro, Oblitai18, segue lá, Oblitai18 em todas as redes sociais. A raça, ela acaba sendo humano, mas como é bruxo, né? É uma coisa mais aí específica, e aí o resto que você vai preenchendo, aqui as vantagens, ó, você preenche ali, então você vem e copia, né, eu vou colocar só de exemplo, você vem aqui em vantagens e copia, ó, sentidos melhorados, mutação resiliente, e ela vai te dar alguns bônus interessantes na hora da sua jogatina, tá bom? Então vamos lá, escolhemos aí o nosso bruxão, vamos seguir. Aqui é a parte que eu falei que o sistema ele ajuda bastante você com a história do seu personagem. Essa parte aqui de caminho de vida, ela é uma parte opcional. A gente não vai fazer rolagem por rolagem, porque isso aqui realmente leva bastante tempo. Vocês vão ver que ela dá muita opção para você escolher e montar um personagem único ali para você, então você consegue vir e pegar. Ele consegue definir tudo da sua ficha basicamente por aqui com relação à história do seu personagem, e se bobear, né, se você
você quiser, até mesmo a parte aqui da raça. Então, vamos supor, você vem e consegue resolver aqui já a sua família, você já consegue ver o local onde você mora, o seu país natal, né? Você consegue vir aqui descobrir qual foi o destino da sua família, se ele foi uma família que deu certo, foi uma família que se deu mal. Você consegue definir o destino dos seus pais, você consegue definir até romance, tá? Ó, questão de amigos. Você vai conseguir fazer toda a história do seu BG só por meio dessas rolagens aqui, ou vindo aqui selecionando caso você queira, tá? Então, ó, irmãos, morte de irmão, evento na vida, né? Inclusive tem aqui a parte de romance, de aliados e inimigos. Toda essa parte desse capítulo, ela é dedicada em você formar o seu BG, a história do seu personagem. Pra quem tá começando, galera, isso aqui é muito bom, né? Ajuda demais. A parte do romance é bem legal, porque pode acontecer várias coisas, né? Inclusive coisas mais pesadas aí, como vocês podem ver aqui. Enfim, bem estilo The Witcher mesmo. E aí aqui ele fala, inclusive, sua roupa, né? Ele te ajuda a escolher sua roupa, ele te ajuda com nomes de dentro do The Witcher que seriam comum, tudo isso. Mas a gente não vai fazer isso, porque são muitas rolagens e ela não interfere diretamente na mecânica, apesar de ser uma ótima influência para você definir o que você quer ser. E aí depois vem a profissão, né? A profissão é bem legal, existem vários tipos de profissões diferentes que compõem, né, grupos muito diferentes entre si, e tudo isso é bem legal. Obviamente a gente vai escolher o bruxão, né? Então você vem aqui, tem o bardo, o artesão, o criminoso, o doutor, o mago, o homem de armas, que seria tipo um guerreiro, né? O comerciante, o sacerdote e o bruxão, que é o que a gente tem. A partir do momento que a gente escolhe a nossa classe, ela já vem com várias coisas, tá vendo aqui? Ó, ela vem com várias coisas que é só você preencher na sua ficha. Então, muita coisa do que tá aqui em branco, ela vai ser preenchida com essas informações daqui. Então, ó, vantagens mágicas, você tem sentidos. Aqui ele já fala qual que é a sua perícia especial. Vai ser o treinamento bruxo. Aí você vem e coloca e vai preenchendo com calma. Eu já volto preenchendo com vocês. E aí, eu preenchi aqui então, né? Eu coloquei, ó, a gente tem as vantagens, a gente tem aqui o treino de bruxo, que vai ser a nossa perícia essencial, ela vai ser importante depois, quando a gente for falar aqui de perícias. Ela nos dá várias perícias de profissão, né? Só por ser bruxo a gente já tem acesso a todas essas perícias aqui. A gente também tem com o bruxo a escolha de equipamentos, né? Você pode ver que a gente pode escolher dois. Eu escolhi o kit de alquimia e o cavalo, e a gente tem esses itens especiais aqui, né? Eu anotei a título de exemplo a espada de aço de bruxo, que vai ser a nossa arma principal, então eu já coloquei aqui a arma primária, tá aí a nossa espada de bruxo, depois a gente adiciona. Uma vez que a gente fez isso, a gente definiu qual vai ser a nossa classe e já passa ela para a ficha, a gente vai escolher as nossas estatísticas. A estatística é exatamente esse quadrado aqui, né, que vocês estão vendo, que a gente vai definir agora. Ele fala o seguinte, tá? Isso inclusive é bem interessante. As estatísticas você pode fazer ou rolando no dado, né? Então ele fala assim, ó, role 9, 1d10, e se cair 1 ou 2 você rola novamente. Ou você pode, né, o mestre ele pode te dar um número já pronto para você dividir entre as perícias, a depender do que ele quer fazer na campanha. E aqui ele traz inclusive um quadrado, né, uma tabelinha informativa para o tipo de campanha que o mestre quer fazer e ajudar ele nesse sentido. Vamos imaginar aqui para o nosso exemplo que a gente vai fazer uma partida comum, que a gente tem então 60 pontos para distribuir entre essas, o que eles chamam aqui de estatísticas, né? São as estatísticas primárias. E aí a gente pode ir e distribuir como a gente quiser. Então vamos colocar, eu vou pôr aqui, ó, 10 em corpo, eu vou pôr 10 em velocidade, empatia a gente só pode ter 6, né? Lembrem disso, eu vou pôr 10 em vontade, 10 em sorte, já foi 40, 10 em destreza e 10 em reflexo. Então, a gente tem 20, 30, 40, 50, 60, né? Distribuir aqui só para título de exemplo, né? Para vocês verem. Lembrando que às vezes, pela sua raça, você vai ter algumas limitações ou bônus. No caso aqui, a gente tinha limitação em empatia, que só podia ter 6, né? Então eu fui lá e nem coloquei em empatia para facilitar. E depois ele vem e fala que a gente tem as estatísticas derivadas, que são essas aqui do lado, né? São essas que estão por ali. E aí, logo na página seguinte, a gente tem os quadrinhos, né, para colocar essas perícias derivadas.
Então ele fala assim, a primeira coisa, nosso corpo, né, a gente tem 10 pontos de corpo, então a gente tem mais 4 com um bônus, né, de ataque à distância. E aqui a tabela do físico ele fala pra gente mais ou menos como que vai funcionar. Então a gente vai somar nosso corpo mais vontade e dividir por 2. No caso vai dar 10, né? Porque a gente tem 10 de vontade e 10 de corpo, que eu coloquei aqui só de exemplo, né? Lembrando mais uma vez aí pra gente fazer a ficha. Então vai ser 10. Aí a gente vem aqui e a gente tem 10. E aí ele já dá uma série de estatísticas pra gente. Então ponto de vida com 10 aqui, a gente vai ter 50. Aí a gente vai em pontos de vida, coloca 50. E vai preenchendo tudo padrão, né? Ali como a gente já imaginava. Este aqui é a estamina, que a gente comentou. Então, de este vai ser 50 também. Aí você vem, coloca 50. Depois tem 10 de hack e 10 de atordoamento. Então, aí você vem aqui, coloca 10 de atordoamento e 10 de hack, tá? O hack é recuperação, tá, galera? Esse que é o hack. Depois vem aqui tabela de corpo a corpo. Aí você vê quanto tem de corpo. A gente tem 10. Aí ele fala quanto que vai ser o nosso soco. Um D6 mais 4. Você vem e preenche. Quanto que vai ser o nosso chute. Porque no The Witcher, né, igual eu falei, ele tem bastante especificações. Então você pode escolher na hora de dar um ataque se vai ser um chute ou um soco. Ele tem várias opções de mira, inclusive, e coisas derivadas assim. Então, ele é bem específico, né, nesse sentido. Enfim, e aí a gente vai distribuindo dessa forma as nossas perícias derivadas. Agora vamos falar das perícias principais, né? Perícias derivadas não, isso aqui eram estatísticas derivadas. Agora vamos falar das nossas perícias como um todo. Ele fala um negócio muito importante, ó, você tem 44 pontos para dividir entre 11 perícias, que são as suas perícias principais. Da onde saem as nossas perícias principais? Da nossa profissão. Você está vendo aqui que a perícia essencial é o treino de bruxo. Então, ela que vai determinar qual vai ser a nossa perícia principal. E aí você vai ter 44 pontos para distribuir, sendo que você tem que colocar pelo menos um ponto em cada uma delas. Depois que você distribuir esse pacote de perícias, né, da sua perícia essencial, você pode escolher perícias adquiridas, que são aquelas que vão além da sua profissão, aquelas que vão além da que você já recebe, e que foram aprendidas durante o tempo, e aí você pode colocar em qualquer uma, basicamente. Então vamos lá. A gente tem 44 perícias e tem essas perícias aqui da profissão. Então consciência, dedução, lançar feitiços, etc. E ele fala assim que pelo menos a gente precisa colocar um ponto em cada uma delas do 44. E aí cabe você aí distribuindo, sendo que se você quiser uma perícia que está além dessas da profissão, você tem que guardar o pontinho ali para ela. Então eu vou distribuir aqui algumas só para vocês verem. A gente tem 44 pontos. Vamos supor que eu coloco 4 em consciência, eu venho aqui em dedução, né? A gente coloca 10 em dedução, a gente coloca lançar feitiços. Onde que tá lançar feitiços? Enfim, distribuir aqui algumas só para vocês verem, né, a título de exemplo. Lembrando que dessas perícias de profissão, pelo menos você tem que colocar um ponto em cada. Então fui aqui distribuindo, tal, separado. Se sobrar ponto, você pode pegar alguma outra coisa que não esteja nas suas perícias de profissão, beleza? A regra é basicamente essa, e aí distribuímos. Você já pode ver que a maior parte ali da ficha já foi, né? Já rolou, já resolvemos. E aí ele vai explicando perícia por perícia, ele fala para que serve exatamente cada uma, dá exemplos, enfim. Vai em amplo aí para você ler e entender para né, onde que você vai usar essas perícias para determinar quais delas você acha realmente importante ter ou não. E aqui, inclusive, ele fala como que funciona a mecânica do jogo, né? Como que você vai resolver essa perícia, como você vai fazer essa rolagem de dado. Aqui não é um vídeo de como jogar, é um vídeo de ficha em si, mas só para você ter uma ideia, né? Ele dá um exemplo aqui muito bacana para entender. Fala assim, ó, vamos supor que o Geralt está se opondo ali a um mercenário. Ele faz um ataque com a espada e o mercenário vai tentar bloquear. O Geralt vai rolar um D10 e ele tirou 5 e ele soma com a perícia de esgrima. Então vai ser a arma, né, com a esgrima ali, que dá 11. O seu reflexo, que é 13. Então olha só quantas perícias somas, né? É um D10, que é o dado padrão do jogo, não é da arma. A esgrima e o reflexo. Então no total ficou 29. E aí o mercenário para bloquear vai rolar um D10, que é o dado padrão do jogo. Ele vai somar com a esgrima e o reflexo dele, totalizando 19. E aí quem tiver o maior número de acerto realmente vai lá e fere o alvo. Então vocês podem ver que tem muita perícia que rola ali ao mesmo tempo. É um sistema de combate demorado porque ele é bem específico, mas muito divertido ainda assim. Depois a gente tem alguns outros detalhinhos ali na ficha, mas a ficha podem ver que ela tá basicamente pronta. O que falta a gente preencher aqui é com relação aos equipamentos, né, a arma e a armadura, e essa questão aqui de reputação e pontos de melhoria.
Pontos de melhoria é o que você vai utilizar ali para upar o seu personagem, e a reputação é uma mecânica que tem cada vez que você chega em um lugar. E o mestre que vai te dando, né, ou tirando aí pontos de reputação, então ele que vai determinar isso. Normalmente, você, né, vai começar na reputação nível 1, a menos que o seu mestre diga o contrário. E aí toda vez que você encontrar uma pessoa, você pode jogar ali um D10 e ver, né, se ela realmente te conhece ou não. Então, a título de exemplo, eu vou colocar aqui a reputação 1, tá bom? Aí, entrando na parte de equipamentos, né, é bem simples também, tem a tabelinha dos equipamentos aqui, e você vai colocar ela, né, você vai equipar ela no seu personagem. Uma coisa que é interessante dentro das armaduras, né, vou mostrar aqui pra vocês, é que a armadura ela se divide, cara, em parte por parte, e tudo isso vai mudar, porque justamente, como eu disse, no The Witcher, ele tem esse sistema de mira, então você escolhe onde você quer acertar, e cada lugar, né, o personagem vai ter ou não ali uma armadura pra dar uma defesa diferente pra ele. Percebam, né, armadura pra cabeça, e aí tem vários tipos de armadura que você pode utilizar pra cabeça, cada um delas tem os seus bônus, os seus problemas, né? Alguns causam ele, por exemplo, a visão restrita, e você vai adicionando tudo isso. Aqui ele tem inclusive isso, né? Ó, cabeça, tem a proteção e o dano, o tronco, enfim, e aí por diante você vai anotando cada uma parte das armaduras que você vai ter direito, né? Então você vê que o sistema, ele nessa parte, ele acaba sendo realmente, né, bem específico, por assim dizer. No nosso caso, que é o do bruxão, a gente vai atrás ali da espada, né, do bruxo em si. Apesar que tem itens alquímicos também, você tem a possibilidade de dar upgrade nas suas armas e armaduras, você tem os kits, né, que cada ferramenta vai utilizar ali alguma coisa, você tem equipamentos gerais que você pode comprar e anotar aqui nessa lista extensa de equipamentos que o livro te dá, né, que a ficha te dá. Então a parte de equipamentos em si, ela é bem ampla, tá? Você pode ver que ela dá pra fazer muita coisa nesse sentido. E aí você, cara, é bem simples, é olhar o equipamento que você quer, o equipamento que você pode pegar, pagar por ele, e ir espalhando aqui as estatísticas para você ter cada uma das partes ali do seu corpo. E basicamente a gente termina a nossa ficha com isso. Aqui embaixo, né, você vai ter tudo inventário, né, toda essa questão de inventário, então você vai preenchendo de acordo com os itens que você tem ou não. E aqui embaixo é a parte de magias, né, magias e feitiços, que é destinada apenas a algumas profissões, né, não é todas que vão ter ali essas opções. E aqui é o seu caminho de vida, né? Aquela situação que a gente já conversou. Então é basicamente isso. Percebam que o mais difícil de se fazer na ficha é prestar atenção, né, nas suas perícias de profissão, porque elas vão ser correspondentes àquelas que obrigatoriamente você tem que ter pelo menos um ponto, e também na hora de fazer a divisão ali das estatísticas, né, que é a inteligência, o corpo e etc. Que tudo isso vai ser importante, isso a gente fez passo a passo aqui com muita calma. Maravilha? Joguem The Witcher RPG, universo muito bacana, muito legal. Deixem um like, se inscrevam no canal. Um abraço e tchau.